Olá pessoal, sejam super bem-vindos aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Santana e a aula de hoje é sobre abordagem sistêmica, uma aula introdutória. Então vamos para a aula. Pessoal, a partir dos meados de 1950, um teórico chamado Ludwig von Bertalanffy, ele é biólogo, ele busca nas ciências a resolução de muitos problemas da época. Então ele entende que a contribuição das ciências, como por exemplo a química, a biologia, a física, inclusive a administração, elas precisam ser integradas, ou seja, o conhecimento de cada uma dessas ciências podem, de repente, contribuir para as demais. Ou seja, o conhecimento da química pode contribuir para a biologia, o conhecimento da física para a administração, da administração para a biologia e assim por diante. Essa ideia de integrar as ciências em prol do resultado maior, dos objetivos que a sociedade precisa, ele chamou de teoria geral dos sistemas. Ou seja, ele busca nesse equilíbrio, nessa integração, resolver os problemas da sociedade de forma interdisciplinar, eliminando as barreiras que estão entre as ciências e preenchendo os espaços vazios que fica em cada ciência quando você analisa uma ciência de forma única e você não consegue integrar ela com as demais, fica espaços vazios que de forma integrada, a partir do que Bertalanffy defende, a partir dessa integração, é possível preencher os espaços vazios. A abordagem clássica, que vocês já estudaram, que nós já estudamos aqui no canal, ela é mais técnica. E ela tinha esse posicionamento de trabalhar o indivíduo, as tarefas, de forma mais reduzida, de forma mais isoladas. Tá? Mas aqui na teoria geral dos sistemas, a ideia é somar a abordagem clássica, que é técnica, com a escola comportamental, onde a escola comportamental ele trabalha o que é social, ele trabalha as pessoas. Então, essa ideia de trabalhar isoladamente cada ciência sem integrar com as demais ciências, ela serviu muito na abordagem clássica. Ali, após a Revolução Industrial, isso deu muito certo. Só que agora, a partir de 1950, o homem ele é mais complexo. As empresas elas estão mais tecnológicas, justamente porque com a vinda da tecnologia, com o aumento aí da necessidade dos clientes em relação ao que é mais inovador, além do homem estar mais crítico, mais inteligente, é necessário vir uma teoria que atendesse as empresas de forma que elas viessem ganhar mercado, ser mais competitivas. Assim, essa ideia de Bertalanffy é comparar também as empresas como um sistema, onde um sistema ele tem dependência recíproca. Não são assim os smartphones, os computadores, as demais máquinas. Você vê que ela entrega um resultado. O smartphone, informações, né? Um relógio, as horas, uma máquina, um produto, ela consegue entregar o seu objetivo. Mas isso quando ele relaciona as partes. Ou seja, se eu isolar somente uma parte de um smartphone, ele não vai me entregar o resultado maior que o objetivo. Então, essa relação entre as partes é que faz com que se entregue resultados objetivos e assim a entrega do todo, ou seja, visualizar uma organização de forma total, de forma global. Não é assim o indivíduo? O indivíduo é reconhecido por inteiro. Ou seja, você vê o indivíduo correndo, pulando, trabalhando, se exercitando, você consegue ver a pessoa ali. Nós sabemos que cada parte é necessário do indivíduo. Elas devem se relacionar. Mas se você fosse conhecido apenas pela sua perna, apenas pelo seu braço, apenas pela sua cabeça, não. O ideal é reconhecer a empresa total e entender a contribuição de cada parte para esse resultado. Ou seja, de se exercitar, de trabalhar, de falar, de se emocionar. Uma empresa, ela não quer ser reconhecida só por um departamento, né? Imagine que a empresa ela é só reconhecida pelo setor de vendas.
só reconhecida pelo setor financeiro. O ideal é que essa empresa ela seja reconhecida pela integração de todos os departamentos. O financeiro se relacionando com o de marketing com o de produção com o setor de vendas e assim por diante. Quem olha para a empresa, ele vê que existe uma integração entre os departamentos que gera o resultado maior, que é a satisfação, que é o lucro, que é o produto de qualidade. Tudo bem? Então vamos aqui para a aula. Imagine que o empresário ele tem aqui um restaurante. E esse restaurante está no início de carreira. E para trabalhar os processos internos, esse empresário, vamos chamar ele aqui de Robson, ele tem uma ideia. Vou trabalhar primeiramente o meu negócio de forma em que cada indivíduo ele trabalhe exclusivamente naquela tarefa. Nós vamos reduzir as tarefas ao máximo de forma que cada tarefa ela seja bem fácil, bem tranquila, bem mínima mesmo. Ou seja, tarefas simples, repetitivas, para que assim as tarefas sejam realizadas de forma mais rápida e o produto saia de forma mais rápida, ou seja, os produtos. Então, quem corta, só corta, quem cozinha, somente cozinha, quem atende, só atende, ou seja, tarefas simples para ser feita de forma mais rápida e compreender melhor essa tarefa. Se trabalhar assim, ele está chamando um princípio que funcionou muito bem na época da abordagem clássica, que é o reducionismo. O reducionismo ele serviu muito na época clássica. Só que agora, a partir da teoria geral dos sistemas, esse reducionismo já não é mais interessante, porque esse indivíduo ele não vai conseguir ter relação entre as partes, porque ele está preocupado em executar apenas e exclusivamente aquela tarefa simples. É o que acontece nessa segunda ideia que esse Robson, esse empresário de início de carreira, quer trabalhar. Ele quer deixar especialista aquele indivíduo para executar muito bem aquela tarefa. Ou seja, quem corta carne, ele é fera em cortar carne. Mas ele não sabe o que é a tarefa do outro e ele sabe parcialmente o objetivo da organização. Esse é o grande problema em Robson tentar especializar esse indivíduo somente nas tarefas. Ele acha que isso pode dar certo pela rapidez, pela velocidade, pelo bom entendimento de cada tarefa. Mas isso ao longo dos tempos, esses indivíduos vão ficar muito bitolados apenas na tarefa, vai causar até doenças do trabalho, por ser tão repetitivo as tarefas, e eles não... É 1950, e a teoria, e esse indivíduo ele não conseguir se motivar para trabalhar. Esse tipo de comportamento de especializar o indivíduo tanto, de tal forma que ele sabe apenas parcialmente o que ocorre na empresa, ele sabe muito bem cortar a carne, mas não sabe qual objetivo a empresa quer chegar, isso é chamado de pensamento analítico. Uma outra ideia que Robson tem percebido é o seguinte: ele vai focar demais na sua empresa. Só que Robson, ao focar demais na sua empresa e não estudar as variáveis, há um risco muito grande de seu negócio de fato cair ainda no início da carreira, ainda no início do seu negócio. Então, se ele excluir o ambiente da explicação das causas, se ele tirar as variáveis que podem trazer benefício e informações para o seu negócio, se ele excluir o ambiente justamente para que ele possa trazer mudanças e inovações para o seu negócio, esse tipo de pensamento, esse princípio, nós chamamos de um princípio mecanicista, que nós vamos chamar aqui de mecanicismo. Agora imagine, pessoal, que aqui é você, estudante, pergunta: para esse negócio, o que é necessário para que ele venha decolar, ele venha crescer? Porque dessa forma o negócio tende a cair. Mas o que é preciso? É preciso analisar melhor o ambiente e também entender que existe uma relação entre as partes do negócio. Porque uma empresa ele é um sistema. Pois bem, então, continuando, esse mesmo empresário, imagine que ele muda essa ideia dele, porque ele, no início do negócio ele tenta colocar uma ideia muito formado na era clássica, Taylor e Fayol. Imagine que agora ele pensa o seguinte: não,
é necessário analisar melhor cada componente da minha organização, entender qual é a relação que eles têm com cada departamento, ou seja, qual é a relação do setor de produção com o setor de estoque, com o setor de estoque e produção, o setor de marketing com a produção, o setor de atendimento com o financeiro. Quais são as relações que ele tem? Assim, pessoal, essa ideia de relacionar as partes já muda. O que a teoria geral do sistema parte para esse tipo de estudo. Aquele slide anterior, que é o reducionismo, o pensamento analítico e o mecanicismo, eles são ainda da abordagem clássica. A teoria geral do sistema trouxe essa ideia de relacionamento entre as partes, do qual nós chamamos, pessoal, isso aqui de expansionismo. A teoria geral do sistema trouxe também o que Robson vai gostar muito para adotar na sua empresa, que é saber qual é a contribuição de cada departamento desse para o todo. Assim, cada parte desse não sabe mais parcialmente o objetivo da organização. Ele compreende todo o objetivo e sabe da sua importância para alcançar aquele objetivo. E isso nós chamamos de pensamento sintético. É isso sintético. É isso que a teoria geral do sistema quer, sintético. Tá? E uma outra ideia que Robson vai adotar é estudar melhor o mercado, perceber quais são as variáveis que vão influenciar o seu negócio, que vai poder ajudar o seu negócio, o que é que o ambiente pode trazer de tecnologia, de inovação, de desejo do cliente, qual a necessidade do cliente que está lá fora para o seu negócio. E isso nós vamos chamar de teleologia. Esses três pensamentos fazem parte da teoria geral do sistema, que é justamente a inter-relação entre as diversas variáveis. O todo é diferente de cada uma das suas partes, não é isso? E o sistema possui características próprias, diferentes de suas partes integrantes. Foi justamente essa ideia que você, como estudante, deve entender, que é justamente o indivíduo ele não é reconhecido apenas pela sua parte, ele é reconhecido por todo o seu corpo. Mas nós sabemos a contribuição de cada parte para as nossas funções do indivíduo, tá bom? E as nossas funções. Pois bem, dessa forma, você como estudante começa a compreender melhor e entender agora como é que funciona na prática a teoria das relações, a teoria, né, sistêmica, dentro da abordagem sistêmica. Olha só, uma empresa ela é um sistema. E todo sistema ele precisa que entre informações, entre algo nele para que ele possa funcionar. Assim, uma organização ele tem duas pontas, que é as entradas, que eu quero chamar aqui, que nós chamamos de inputs, e existe também as saídas, que nós chamamos de outputs. Tá? Então, as entradas, vamos dar o exemplo aqui do negócio de Robson, que ele está aqui anotando. As entradas de um restaurante é justamente informação. Outra entrada são a energia, que não é somente a energia fogo, que nós estamos falando, energia elétrica. É a capacidade utilizada para movimentar, né, dinamizar o sistema, fazendo ele funcionar. E também materiais, que são maquinários, insumos, pessoas, equipamentos, instrumentos de trabalho. Tudo isso aqui entra no sistema, ou seja, na empresa. Mas isso, pessoal, perceba que essa ideia de fazer essa entrada, né, de pegar essa entrada e adentrar ao sistema, é justamente essa ideia de fazer com que esse sistema ele faça a importação, ele importe, né, ou receba do seu mundo exterior tudo isso para entrar no sistema. Uma vez que tudo isso, insumos, matéria-prima, pessoas, energia, informação, conhecimento, entra no sistema, ele vai gerar a saída. E essa saída é justamente o resultado final da operação desse sistema. Então, nós podemos entender que essas saídas, que geralmente são empresas de bens ou serviços, são informações também, são lucros, é um produto de qualidade, não é isso? É satisfação do cliente.
né? Até poluição, nós podemos dizer que sai também aqui do sistema. Então, essas saídas foi justamente o resultado da entrada, processamento, né? Vocês podem chamar isso aqui de processamento. E depois, a outra etapa é a saída. Mas o cara central aqui desse exemplo é o restaurante, é o sistema. Robson, que é esse empresário, ele deve entender muito bem quais são as entradas necessárias e quais são as saídas, né? Então, saber quais são as entradas, o que ele quer gerar e como fazer isso para gerar uma saída de qualidade, tá? Uma saída boa. Você pode perguntar, Daniel, professor Daniel, como fazer isso? Ou seja, é justamente essa relação com o ambiente externo que faz com que ele gere informações necessárias para saber quais são as principais entradas que o sistema requer para que possa gerar um produto de qualidade. Então, o que seria esse sistema? Uma empresa é um sistema, e sistemas são partes integradas, relacionadas, que geram o maior, que geram o objetivo da organização. Aqui, os livros chamam isso aqui de caixa negra. Essa caixa negra é justamente, nós chamamos de negra, porque ao ver a empresa, geralmente a gente conhece as pontas, o que é periférico, as entradas e as saídas. Quando você entra no sistema e conhece as etapas e conhece os procedimentos, o processamento, nós chamamos isso aqui de caixa branca, tá? Então isso, pessoal, é como um médico. Um médico, quando vai consultar o indivíduo, primeiramente ele olha perifericamente. Assim são organizações, você olha perifericamente. Não é isso? Um restaurante, você olha o que está entrando, né, necessário para fabricar os alimentos e o que sai. Mas ao momento que você entra dentro dele, você está de forma branca, né, analisando melhor esse processamento. Então o médico ele olha perifericamente, então ele diagnostica de forma periférica. Logo depois ele pede o exame, aí ele começa a perceber o que tem dentro, quais são as conexões, para que ele saiba melhor qual é o diagnóstico e os melhores resultados. Então, para que realmente eu possa interligar aqui, conhecer e saber, eu preciso de uma resposta da minha saída. E essa resposta ela volta lá para o início, que é justamente o feedback. Esse feedback, também chamado de retroação, ele é uma resposta à entrada. Essa resposta ela serve para comparar a maneira como o sistema funciona em relação a um padrão já estabelecido para que ele possa funcionar. Então, quando ele percebe uma diferença muito grande, essa resposta ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, é justamente para perceber essa diferença, essa discrepância, né, esse desvio que acontece. Então, essa resposta deve existir. Para Robson, no início de carreira, isso é extremamente fundamental. É importante conhecer o feedback. Ou seja, se o prato, a alimentação não chega aqui de forma ideal, o atendimento, as informações, a satisfação da necessidade, essa resposta tem que chegar na entrada de novo para que eu possa mudar as entradas e, logicamente, mudar a forma de relacionar as partes, para que possa gerar o todo, né, que é a resposta final. Então, o feedback positivo ele vem para estimular, um exemplo, estimular mais produção, aumentar mais matéria-prima, aumentar mais informação, ou inibir, um exemplo, reduzir a matéria-prima, reduzir aqui as informações, reduzir materiais, insumos. Então esse feedback ele pode ser também nesse sentido. E até aqui dentro do sistema, por exemplo, se nós sabemos que é necessário fazer esse tipo de mudança aqui na ponta, isso vai entrar no sistema e é preciso fazer essa ligação melhor, essa interligação entre as partes. Ou seja, às vezes esse feedback vai sobre a questão do prato se dá por conta do financeiro, está difícil, a estocagem está difícil, está tendo perdas, está tendo aí prazo de vencimento chegando ou ultrapassando o prazo de vencimento das mercadorias que estão no estoque, dos produtos que estão no estoque, tá bom? Dos insumos que estão no estoque. Então, tudo isso são interligações, certo? Então, é necessário entender o meio ambiente, né? O que está externo, mas é necessário também conhecer o que está aqui dentro, que são as interligações,
ok? Pessoal, vocês estão gostando desse material, desse tipo de conteúdo que estou colocando aqui no canal? Se estão, pessoal, comentem, compartilhem, né? Ajudem-nos a crescer cada vez mais esse canal. E se vocês querem aprofundar um pouco mais sobre a teoria da administração, acesse a minha plataforma de curso online, que lá tem, pessoal, um curso chamado TGA Descomplicada, um curso maravilhoso com podcast, mapas mentais, questões comentadas, e-books, maravilhoso. Tá, pessoal? E sobre a teoria geral dos sistemas, teremos mais uma aula para completar. Fiquem atentos aí nos próximos episódios, pessoal. Tá bom? Então tá, pessoal, fiquem com Deus, bons estudos e contem conosco sempre. Tchau, tchau.